Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, aos irmãos que aqui estão, presencialmente, e todos aqueles que nos acompanham através do nosso método online. Hoje, eu diria que talvez uma das partes mais difíceis do livro, tá? Então, nós estamos ali na parte que vai falar de planeta, de fluido, de atmosfera, e a linguagem da época bastante complexa, né? De entender. Então, deixo aberto a participação de todos, a tirar as dúvidas. Nós estamos em completa e absoluta disposição para elucidar, porque realmente é um tema que dá para entender de 10 formas diferentes o mesmo parágrafo, né? Então, nós vamos tentar buscar não a verdade absoluta, mas pelo menos aquela que a gente acredita será certa. Vamos lá, Ângela, por favor. A criação universal. 17. Depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças em direção à fonte escondida da qual emanaram os mundos, como se fossem as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda e primordial de todas as coisas. E o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu, essa substância de onde provém as esferas siderais. Não está morto este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. Bom, então aqui, como vocês podem perceber, estamos falando da criação do universo, da matéria que o compõe, né? Explicando como a matéria cósmica primitiva é a fonte de todos os mundos, né? E como essa substância nunca desapareceu, como ela apenas se transformou. Em vez disso, ela continua gerando, né, novas criações, enquanto os mundos existentes se apagam, né? Então, o que acontece? Existe uma transformação constante na elasticidade da matéria cósmica universal. Qual que é o problema de falar disso? Nós estamos montados, né, quando falamos em Gênese, basicamente na esfera da ciência. E quando a gente começa a falar da elasticidade, da matéria cósmica e tudo mais, tendemos a ir para o ceticismo. Então, é muito complicado esse aspecto, nós precisamos aprender a lidar com ele. Em que ponto envolver Deus, né? Então, olha como Deus está envolto em todo o processo, mas cientificamente nós tendemos a partir apenas para as decisões racionais. Mas se olharmos com olhares atentos, perceberemos que não é possível nós compreendermos tudo apenas racionalmente, que Deus acaba sendo o elo de ligação de algumas lacunas não correlatas no texto. Então, Deus ele participa, né, de todo o processo de criação do homem, do ser humano, dos planetas, mas a ciência tenta explicar como ele fez, né? Então, Deus é quem fez. A ciência tenta explicar como ele fez. E aí, sim, a Gênese ela se torna mais interessante ainda, porque nós temos quem, né, ou o que, e como. É o como que é a nossa busca eterna na tentativa de elucidar. Vamos continuar, por favor, Ângelo. A massa etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva
na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Ó, vocês devem perceber durante todo o trabalho de codificação como Kardec tinha uma certa experiência em conseguir redigir um bom texto sem repetir muito as palavras. Perceba que nesse parágrafo ele usou uns 15 mais ou menos, né? Então, por quê, né? Por que ele está usando mais ou menos? Para dar a variabilidade dos cenários. Então, quando falamos rarefeito, mais ou menos rarefeito, desloca mais ou menos, e assim sucessivamente. Desta forma, nós percebemos que, independente da variação, o conceito é o mesmo, podendo ser mais ou menos, mas o conceito pertence a mesmo. Ou seja, voltando ao nosso link de Deus, Deus organiza e aborda todas essas situações através da sua gestão cósmica em todos os cenários. Estejam eles mais, estejam eles menos. Né? E ainda continuando o nosso processo de compreensão, que nós não podemos descartar, quando Kardec menciona o fluido cósmico, né, que permeia o espaço, que é essencial para a vida de todos os seres, né, ele está falando que desde os minerais, né, desde o processo mineral até as plantas e o processo dos animais, o princípio vital, e aí nós vamos ver isso logo mais à frente, ele está presente em todas as etapas do processo. E ele que permite que nós possamos nos adaptar às condições de vidas, seja em ambientes mais ou menos rarefeitos, em ambientes com mais oxigênio, com menos oxigênio, em ambientes com mais água, com menos água. E aí isso nos dá um link de compreensão para os outros mundos. Então, a ciência descobriu que do nosso universo, pelo menos aqui, onde os telescópios podem alcançar, o único planeta habitável é a Terra, porque ele está a uma distância da estrela Sol, que é o suficiente para não congelar e para não morrer queimado. A Terra, ela é a única capaz de manter a vida em ascensão, em continuidade, por conta dessa tempestade perfeita da sua criação, tá? Só que isso na forma de vida que nós conhecemos, né? Então, o nosso conhecimento quando nós estamos encarnados é que eu preciso respirar, então se eu ficar 2 minutos sem respirar, eu morro. Eu preciso comer, se eu ficar 20 dias sem comer, eu morro. E eu preciso tomar água, se eu ficar 3 dias sem tomar água, eu morro. Então, resumindo, se não tiver água, comida e ar, não há vida. A vida como conhece. Quais são as outras possibilidades de derivação das pluralidades da existência? Será que, eu vou falar uma palavra que é muito esoterizada, mas será que um extraterrestre, o que significa extraterrestre? Alguém que mora fora da Terra. Será que um extraterrestre, ele precisa respirar o mesmo ar que nós? Será que o organismo dele foi consolidado para utilizar e processar, né, para pegar o oxigênio, liberar o gás carbônico da mesma forma que um ser humano? E se ele foi concebido em outras condições? Por exemplo, se você parar para pensar, não é tão absurdo. Você não acha incrível, parando para pensar, como existem seres vivendo embaixo d'água? Então, olha que interessante, uma baleia, um tubarão, chega a mergulhar mais de 500 metros de profundidade, aguentar a pressão de várias atmosferas, respirar embaixo d'água. No caso da baleia, ela fica 50 minutos embaixo d'água, vai respirar fora da água. Um tubarão nem respira fora da água, respira através das brânquias, assim como os peixes, né? Então, você não acha interessante? Um animal altamente inteligente, quando você pega o intelecto de uma orca, já é notoriamente já comprovado que uma orca tem estratégia de caça, estratégia de procriação. Aonde ela nasce, ela viaja ali 5, 6, 7, 15 mil quilômetros, mar aberto, volta para o mesmo exato local que GPS que vocês têm hoje, não vou falar nomes aí, mas assim, todos os GPS são incapazes de ter tal precisão. Então, um organismo elaborado e altamente preciso, como esse, vive embaixo da água. Embaixo da água.
Não é, para vocês não é extraordinário, porque vocês convivem com isso. Seria extraordinário alguém que não precisa do oxigênio da forma que vocês imaginam? Seria extraordinário porque vocês não convivem. Mas não é sensato pensar que pode acontecer? Né? Depende da formação. Se você parar para pensar, a minha necessidade é diferente da necessidade de outros organismos. Isso falando em humanos. Imagina falando na pluralidade das existências. Só um minuto, pois não, minha irmã? É você mesmo. Boa noite a todos. Eu gostaria de trazer uma contribuição a respeito dessa questão do fluido vital, que me fez linkar com um dos últimos estudos que nós fizemos antes do fim do ano, onde você falava que cada uma das formas de vida existentes na nossa Terra recebe uma porção de energia vital, mas todas elas têm energia vital, porque eu lembro que um dos irmãos tinha questionado, né, como então que os minerais têm energia vital e não teriam, né, inteligência, as plantas, e aí eu lembro que tu trouxe essa explicação de que cada ser existente recebe uma quantidade de energia suficiente para o que ele vai desenvolver, para o que ele precisa desenvolver e contribuir naquela forma de vida. Então, as plantas vão ter um tipo de energia, os animais outro tipo de energia, os minerais e os humanos, né? Cada espécie com sua porção de fluido vital e sua capacidade de contribuição para a Terra, né? Nem todos têm inteligência, acredito, mas todos têm uma contribuição para a Terra e todos têm energia vital. Então, eu lembrei desse estudo passado e aí achei interessante fazer esse link com o estudo de hoje, porque acredito que tem ligação. Obrigada. Obrigado, irmã. E continuando até nessa linha de raciocínio, é interessante nós quantificarmos, né, a questão de fluido vital. Então, por exemplo, quanto que um elefante precisa comer por dia e quanto que uma formiga precisa comer por dia? Olha que diferença. Isso tem a ver com quantificação de fluido vital? Sim, né? Fluido vital está na quantificação dos alimentos. Então, cada organismo precisa de uma determinada quantidade. Então, por exemplo, quando a gente morre, as nossas bactérias, as moscas que irão iniciar o processo de decomposição do nosso corpo, postar os seus ovos, que formarão as larvas, né, que consomem a nossa matéria em decomposição. Quantas larvas são necessárias para decompor um corpo inteiro? Então, olha, um ser humano dá a modificação de fluido vital para diversas larvas. Eu sei que parece aterrorizante, né, a comparação, mas é a melhor forma de nós mostrarmos a maleabilidade, algo que viveu, que me fez estar vivo, continuará deixando outras coisas vivas, né? Isso é bem interessante, né? E a quantificação do fluido vital é diferente em cada indivíduo, né? De acordo com a sua necessidade. Alfonso? Boa noite a todos. Só dando uma contextualização histórica nesse trecho da Gênese, né? Ela foi ditada por um espírito que foi um dos gênios da cosmologia moderna, foi recebida por um médium que tinha conhecimento em cosmologia, então o espírito usou desse arsenal que o médium tinha, né, que foi Felipe Flammarion, e é muito interessante que, na época, o ser humano ainda não sabia o que existia, o universo conhecido era a Via Láctea. Só em 1905 que foi descoberto que existiam outras regiões do espaço fora da Via Láctea, né? Outras, a nuvem de Magalhães e outras constelações fora da Via Láctea, só a partir do começo do século XX. E aqui nesse trecho, logo no comecinho, ele já fala em universos, ele já fala no plural.
que existiam, ele já estava dizendo que existiam outros universos além daquilo que era conhecido na época. E ele comenta também que existia alguma coisa, um fluido entre os planetas, né? E na época o que se achava é que existia vácuo entre os planetas. Ele já vem afirmar aqui que existia algum fluido, alguma coisa mais ou menos rarefeita, né? Mas ele já afirmando que existia um fluido entre os planetas que depois foi confirmada pela cosmologia. Então, o texto, apesar de escrito no começo, em meados do século XVIII, ele é muito atualizado em vários trechos. Então, é um texto bastante interessante e que acho que vamos deleitar com eles. Ainda acrescendo a sua contribuição, irmão Afonso, o Camaleão, como você disse, ele tinha bastante conhecimento em cosmologia, né? E o que acontece? Ele entrou em confronto com os espíritos nesse aspecto, né? Então, houve bastante debate sobre as questões referentes à oronografia, cosmologia, porque eles tinham divergência de opinião. Então, ele falava, isso aqui não tem como comprovar. O espírito falava, ainda. Então, algumas das inserções foram privadas nesse debate entre médium e construção. Inclusive, uma informação que talvez nem exista publicada é o seguinte: muitas coisas foram exclusas dessa parte, né? Os espíritos achavam pertinente colocar, ele falou, não, eu não vou me expor e assinar por isso, né? Então, claro que depois de desencarnar, se arrependeu amargamente, né, de não ter dado à humanidade esses caminhos, porque a Gênese, só para vocês entenderem, ela é uma obra que, apesar de ter o aspecto religioso, filosófico, ela tem uma pegada científica muito forte e foi usada, inclusive, por muitos cientistas nas descobertas futuras, né? Então, os cientistas pegavam todo o material, e dentre deles os religiosos, e faziam testes com aquilo que era colocado e apontado. Então, isso dava um direcionamento. É a mesma coisa que eu dizer para você o seguinte, tem gelo após a parede, cave. A pessoa já sabendo que tem gelo, ela usa todos os esforços naquela parede para encontrar o gelo que ela está buscando, né? É diferente de eu ter que cavar uma parede sem saber se há gelo lá, né? Então, essa é a luz que o Espiritismo traz. Paulo? Boa noite. Só uma contribuição também com relação à própria vida que a gente tem hoje, né? Mas a origem da vida na Terra foi muito diferente da atual, né? Começou mais no mineral, vamos dizer assim, né? E hoje é diferente, ilustrando essa questão de outras formas de vida extraterrestre que podem existir. Outro ponto também é que a Gênese se baseia bastante na ciência. Como era difícil você se basear na ciência há mais de 160 anos atrás, hoje você tem telescópios ultramodernos que vão buscar o universo todo aí. Mas lá atrás, como que era isso nessa pesquisa? Bom, primeiro ponto, você está correto, né? Então, quando falamos na origem da vida, sabemos que a origem ela é mineral e animal, né? Então, nós temos ali vegetal, animal e antecedendo, né? Então, nós temos o animal, o vegetal e o mineral antecedendo a fase humana, né? E quando nós entendemos isso, nós sabemos que, por maior que nós pensamos ser, né? Nós não passamos de uma ameba trabalhada, né? Então, isso é também um aspecto de exercício de humildade, né? Para a nossa questão corpórea, física, e entendendo que realmente o diferencial nosso é o espírito, né? Que habita a inteligência, que ocupa esse corpo mais elaborado e mais complexo, né? Que tende a ficar cada vez mais preciso, mais etéreo, né? Menos dependente das questões materiais. Então, a evolução do corpo, os seres humanos já estão evoluindo para nascer com menos dente, né? Já nasce sem o siso, já nasce com longevidade maior por conta dos estilos de vida, né? Então, a coisa vai melhorando, ela não vai piorando, né? Na época de Kardec, 60 era uma idade de um ancião, né? Uma pessoa de 60 anos era um vitorioso por chegar
E hoje, uma pessoa de 60 anos é considerada nova, né? Nos aspectos modernos, e tem uma expectativa de mais 30 anos, pelo menos, né? Para poder usufruir da sua vida com qualidade. O segundo aspecto, né? Pode recitar para a gente comentar, por favor? Não, é a questão, por exemplo, da Gênese se basear, tentar diferenciar a ciência de Deus, apesar de Deus aparecer nela. E como era difícil, há 160 anos, com os recursos que havia na época, você tirar essas conclusões, né? Você não tinha as ferramentas dos telescópios que você tem hoje e outras tecnologias. Uma e outra coisa, tá, Paulo? Porque, por exemplo, apesar de não haver as mesmas ferramentas, eu acho que o nível de interesse da humanidade era maior. Então, por exemplo, hoje, a linha intelectualizada, os próprios cientistas, eles estão quase que em extinção. Então, sabe a dificuldade de encontrar pessoas com interesse nesses aspectos, né? Tanto que quando encontra, né, por exemplo, a NASA americana, ela traz do mundo inteiro, ela pega o indiano, o brasileiro, ela vai trazendo para o seu capital intelectual, porque realmente não é o assunto do momento. As pessoas estão preocupadas com dancinha de TikTok. Elas não estão preocupadas com o avanço científico, com o futuro da humanidade, estão preocupadas com o culto ao corpo, com como aumentar a sua autoestima, elas não estão preocupadas, né? Então é um desperdício intelectual bastante acentuado, né? Não há mais discussões. Então, por exemplo, na época de Kardec, é claro que não sabia-se que fazia mal, né? Mas existiam os clubes do charuto, né? O que eram os clubes do charuto? Eram lugares onde, até bastante machistas, né? Não aprovo isso, tá? Mas assim, eram lugares onde os homens se reuniam, né? Para discutir temas relevantes, filosofia, tá? E aí depois, né? Por que não na era moderna não deve ter o clube da alface, que seja, que inclua homens e mulheres, né? Mas por que não discutir temas de tanta relevância, né? Então, para pensar quanto tempo eu desperdiço com banalidades no meu dia, né? Em vez de fazer projeto, construir progresso, criar empresa, criar discussão, não, estou preocupado ali com banalidades, né? Então, essa é apenas uma consideração, Paulo, até desafiando os jovens aí a provar que eu estou errado, se Deus quiser, né? Se interessar mais e buscar o avanço científico e tecnológico. Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu concordo plenamente, eu acho que esse é o caminho, né? Tudo tem a sua mudança, as suas transformações, o planeta está transformando, né? Vem coisas boas, vem coisas ruins, mas no fundo, né, existe um progresso acima de tudo. É o que nós esperamos sempre, né? O problema é que, às vezes, esse progresso, como a gente sabe, Deus sempre faz com que nós possamos progredir, mas não necessariamente em todos os temas. Então, vamos pegar, e aí eu desafio a Afonso agora a fazer um comentário sobre isso. Pegue o século 17 e 18 e 19, de 17 a 19 e de 20 a 21. Vamos falar em avanços relevantes. Qual entrega mais? Então, a gente saiu da ideia de terra plana, saímos da ideia de politeísmo, saímos da ideia de, enfim, que o Sol era até uma incógnita. Século XVII e XIX entregou muito mais do que o século XX, e muito mais do que o atual. E você acha que entregou com as mesmas ferramentas? Isso que é o problema, né? Não, o século XX ele tem um avanço tecnológico enorme, acho que principalmente por conta da Segunda Guerra, né, onde concentrou-se grandes cientistas nos Estados Unidos, na União Soviética, e aí, a partir daí, teve um avanço tecnológico muito grande, mas não se compara ao que se foi feito no século XVII, século XVIII, que a maioria das pessoas trabalhavam sozinhas. A maioria do Tanto a conhecimento... Segunda Guerra...
desculpe, Afonso, só para não perder a linha. Tanto a Segunda Guerra quanto a Guerra Fria contribuíram muito nesses aspectos de avanço tecnológico, né? Para quem não sabe, a Guerra Fria era Estados Unidos e Rússia competindo para ver quem tinha o melhor país, né? Vamos resumir assim, desta forma, né? E aí buscava os avanços tecnológicos. Pode continuar, Afonso. Além de ter uma busca forte de concorrência entre os dois países, houve uma concentração muito grande de genialidades. Várias pessoas, como o senhor acabou de colocar, né, várias pessoas, vários cientistas saíram da Europa, saíram de outros lugares e se concentraram tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E isso hoje está um pouco mais disperso. E hoje, a facilidade da comunicação hoje é muito maior e, no entanto, a troca de conhecimento acaba sendo menor. Talvez pelo fato de estarmos tão avançados em algumas coisas. Vocês têm ideia da importância da descoberta da internet? O que essa ferramenta permitiu a âmbito global? Você consegue imaginar Sócrates, Platão e Allan Kardec, vamos falar do espiritismo, com um computadorzinho na mão? O que ele não faria se o tempo que ele tinha para desenvolver alguma coisa era até às 6 da tarde, porque às 7 acabava a luz? Não tinha nem óculos adequado, eram lupas projetadas. Então, imagina, chega a idade a todos, né? Precisa enxergar, já não enxerga, com 40 anos você tem que ficar com a lupa na distância necessária para escrever com a caneta de bico, coteando na tinta e a pena na mão. Pelo amor de Deus. Você imagina, por exemplo, Sócrates com uma inteligência artificial na mão para facilitar a escrita dos seus textos? Vocês têm tudo isso. E o que é produzido? O que é produzido? Então, isso é uma crítica severa à humanidade, né? Não é uma crítica aberta, é uma crítica severa. É lamentável. Né? É lamentável em um ano com tantos, no ano que eu falo, século, né? Com tantos recursos na mão, serem tão mal aproveitados. Pelo menos a cura do câncer já deveria ter sido divulgada, né? Se ela fosse descoberta em várias frentes, né, talvez facilitaria isso. Pelo menos. Né? Pois não, irmã? Eu tenho, seguindo a tua linha de raciocínio a respeito dessa questão da internet, eu tenho uma contribuição que eu penso que naquela época os desafios para eles, por ser mais difícil, era também mais desafiador e mais estimulante. Por quê? Porque a internet traz, pelo menos eu reparo na geração Z, e eu sou da geração millennial, então eu acho que os millennials são os últimos que contam como era legal o mundo off, né? Nós pegamos o mundo off e o mundo on. Então a gente conhece as duas realidades e isso é muito valioso. A geração de agora não vai conhecer. E o que eu percebo nessa geração atual é que o lado sombrio da internet que traz o que é a preguiça. Porque tem tudo na mão. Então, ter tudo na mão traz esse ônus do jovem muitas vezes se tornar preguiçoso, de não ter vontade de buscar, de não ter vontade de ir além, quando na verdade deveria ser justamente o contrário, deveria ser justamente um estímulo com tanta acessibilidade de informação, com tanta acessibilidade de conhecimento, de o jovem querer ainda mais buscar conhecer as tantas fontes que estão aí para a gente conhecer, tantos assuntos interessantes, tantas matérias interessantes. Eu acho que ter tudo isso na palma da mão trouxe muita preguiça para o jovem. Eu acho isso bastante preocupante, porque com essas ferramentas a gente deveria pensar ainda mais no bem da humanidade, pensar ainda mais em ir além, pensar ainda mais em contribuir com o avanço, né, com o avanço do conhecimento em todas as áreas, mas não é o que eu vejo acontecendo. Então,
eu acho que naquela época, por ser mais desafiador, trazia para os cientistas da época um estímulo maior em querer descobrir. Posso estar muito equivocada, mas é o que eu penso dessa forma, porque é o que eu percebo na geração atual, e eu acho bem preocupante o caminho, né, que a humanidade está tomando nesse aspecto. Eu espero que mude, porque nós temos ferramentas fantásticas que são capazes de trazer ainda mais evolução para a humanidade, se bem utilizadas. Obrigada. Mas veja bem, você diz que talvez a modernidade seja pouco estimulante, né? Mas olha quantos desafios devem ainda ser superados, né? As pessoas ainda estão morrendo de enfermidades que poderiam ser curadas, enfrentando. Porque o que acontece? Eu acho que muda-se a postura do cidadão, né? Então, por exemplo, vou usar o seu caso, irmã. Que não consegue enxergar com os olhos do corpo, né? Você tem uma cegueira da vista humana. Isso já seria o suficiente há 100 anos atrás para a pessoa, não no seu caso, mas para alguém próximo, um amigo, dedicar a vida na tentativa de descobrir como você pode enxergar com os olhos do corpo. Então, antigamente, quem tinha, por exemplo, uma mãe com câncer, um pai com Alzheimer, ele ia lutar o resto da vida dele, principalmente quem está no aspecto científico, para descobrir isso, né? Então, ele dedicaria a existência dele. É isso que moveu as grandes descobertas. Sempre foi interesses próprios. Não adianta a gente acreditar que a pessoa nasceu e falou, não, a humanidade tem que estar melhor. Não, ela descobria para resolver algum problema da família, algum problema de parentes próximos ou algum problema financeiro. Né? A força motriz do avanço tecnológico foi o mundo bélico, as guerras. Né? E aí depois surgiu. Então, por exemplo, na tentativa da criação do soldado perfeito, né, houveram diversos experimentos que chegaram a diversas descobertas. Né? Alguns tipos de cirurgia hoje utilizados foram feitos nos experimentos de soldados ali, na tentativa de salvar soldados, de criar soldados mais fortes, né? E até, inclusive, com influência no nazismo, né? Em algumas dessas experiências, né? Então, o que acontece? Os transplantes, né? Eles começaram, né, a tomar vulto nessa época, né? Quando a pessoa perdia com estilhaço um rim, e era muito valiosa para o sistema bélico, então tinha que tentar manter ela viva para que ela pudesse, assim, desenvolver-se. Né? Então, isso para todas as outras descobertas. Então, irmã, eu acho que falta comprometimento das pessoas. Né? Então, se o mal-estar do meu irmão não é suficiente para me mover, o que será? O que será? Eu fico imaginando, né? Então, eu tenho lá uma mãe, vou usar outro exemplo, né? Eu tenho uma mãe infartada, em vez de eu tentar buscar, né? Eu sou um cientista, em vez de eu tentar buscar como eu posso fazer para que ela tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida, não, eu vou buscar ver como que está a minha fama no Instagram. É vazio. Né? Então, esse nível, eu costumo dizer que não há retrocesso, né? Mas esse nível de comprometimento ele está diferente. Pega o próprio espiritismo. Olha o espiritismo pretérito e olha o espiritismo atual. Pega o espiritismo de Chico, o espiritismo de Kardec, que saiu dali, né? Pega o espiritismo atual. Né? Qual que é o nível de grau de comprometimento que as pessoas têm hoje com seus projetos? Seja eles qual for. Qual é o nível de comprometimento que a pessoa tem? Né? E aí isso é uma preocupação, porque isso é uma condição humana. E aí o pai vai passar isso para o filho, que vai passar para o neto,
Então, daqui 50 anos, ninguém mais planta. As pessoas perdem o interesse em relação a tudo que existe. Então, a tecnificação, a tecnologia, o avanço do ser humano e do cidadão, ele é muito bom. Mas tem algumas áreas da existência que ainda dependem do comprometimento. Não tem como. Né? Não tem como, não dá para substituir tudo na existência. O ser humano precisa pensar. A própria inteligência artificial, ela é uma ferramenta brilhante, eu considero. Só que, se você souber fazer a pergunta. Se não, é um tolo perguntando e um tolo respondendo. Não adianta, se você não usar as palavras certas, então a inteligência humana tem que estar de trás ainda, por detrás das ações mundanas. Né? Então, eu vejo que o ser humano moderno e perspicaz, por exemplo, empresário de sucesso atual, é aquele que consegue blindar-se juridicamente de todos os ataques que ele terá, blindar-se tecnicamente, conseguir fazer a menor manobra de imposto. Olha que triste isso. Não é o que tem a melhor ideia. Parou para pensar? Hoje não é a melhor ideia que dá dinheiro. Hoje é a melhor gestão da ideia, a melhor materialização da ideia. Então, se eu conseguir mais conhecimento de recuperação fiscal, de tributo, de concessão, de jurídico, de LGPD e assim sucessivamente, eu consigo ter um diferencial diante do meu concorrente. Não é o melhor produto que ganha. Interessante, né? Pararam para pensar? Agora, por que não é? Porque nós, seres humanos, nós não valorizamos uma série de aspectos. Se nós valorizássemos, o que move o mundo empresarial, por exemplo, é o consumo. Então, como que eu forço grandes companhias a modificar a sua postura? Parando de comprar. Ou comprando as que valorizam. Agora, faça a sua lição de casa. Você, quando chega no mercado e vai escolher um produto, você pensa nisso? Você tem paciência e uma luta contra a preguiça para pesquisar isso antes de ir no mercado? Quando você vai comprar um carro, uma roupa, seja o ramo que for, você se preocupa com o futuro do planeta? Então, enquanto o ser humano, como muito bem pontuado aqui por Paulo, enquanto o ser humano ainda quiser levar vantagem de tudo, o planeta vai ficar dependente das descobertas do século XVII. Triste, né? Luiz? Boa noite, irmão, boa noite a todos. Eu queria voltar um pouquinho aqui no texto do livro, naquela parte que fala dos minerais, né? Não dos minerais, como diz aqui o texto do livro, que pertencentes a outros reinos dos quais nem mesmo suspeitamos a existência, mas sim dos minerais que nós conhecemos aqui na Terra. Pelo princípio do universo, que tudo é envolto pelo fluido universal, também os minerais também são envoltos pelo fluido universal e também eles têm o princípio vital também, que está dentro, né, reside no fluido universal. Agora, por se tratar de materiais inorgânicos, e aí que eu faço a minha pergunta, os minerais, eles podem permitir a vida, assim como nós temos no nosso organismo vários minerais, né, mas eles, sobre um espírito habitá-los ou uma alma, eles não têm essa condição? Não. É uma pergunta que, inclusive, é respondida na obra Interminável, né? Quando diz que nós não fomos pedras,
né? Mas a pedra possibilitou a nossa existência. Então, aqueles minérios contidos na pedra permitiram que aquela alga, aquele mofo, aquele lodo, vou simplificar para vocês entenderem, pudessem ser mantido vivo e dado sequência no seu processo de evolução, o que geraria seres mais complexos, entendeu? Obrigado. Obrigado. Vamos lá? Então, continuando, Ângela, por favor. 18. Este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição. A princípio, no estado latente, que dormita ali onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência, por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se, conforme o organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Perceba, Luiz, que aqui há uma comparação das questões minerais com as questões do organismo, né, de forma simétrica, a forma que se agrupa. E aí, quando nós voltamos ao organismo moderno, estamos falando de um corpo de 1,90 m, 1,80 m, que seja, ou 1,50 m, vai de 1,50 a 1,90 m, que precisa do mesmo minério, independente, né? Precisa do mesmo minério que a pedra possui. Olha que interessante. Então, quando eu era um ser simples, que dependia basicamente de cálcio e magnésio para minha subsistência, né? Eu evoluí para um ser complexo, que depende de outras questões, mas continua dependendo do cálcio e magnésio. Inclusive, a ciência moderna, né? A medicina moderna, ela traz o seguinte, que todos os problemas da sua vida é o magnésio e o cálcio. Então, olha que interessante, né? Então, quer dizer, aquilo que fazia basicamente a minha existência no pretérito, hoje se falta no meu organismo, mas se faltar o cálcio, seu osso quebra, seus dentes somem. Constituição de um osso humano é muito ligada ao cálcio, né? Magnésio é importantíssimo. Então, estou usando 2 exemplos, né, para você entender como reflete, as coisas simples refletem em organismos complexos. Agora, em contrapartida, a pedra é inerte, é imaterial, é inanimada. Então, uma pedra não sai do lugar. Você nunca viu uma montanha andando. Quando a expressão mover montanha é uma expressão de fé. Mas você nunca viu uma montanha andando por aí, né? Então, o que acontece? Por ser imaterial, inerte, inanimado, nós não podemos ter sido pedras. E cadê o fluido vital dela? Não tem. Só que ela possibilitou, ela foi o alimento, ela que propiciou as condições necessárias para a duração da vida. Respondeu? Sim, mais uma vez, muito obrigado. Até que gostaria que o Rui comentasse um pouco, né, só para a gente deixar mais apimentado isso tudo, né, vocês conhecem o nosso perfil, sobre as células inteligentes, né, que nós vamos discutir. Então, por exemplo, né, quando as pessoas dizem, alguns espíritas acreditam que a célula teria um espírito, cada célula, que moveria o nosso organismo. Então, essas células, elas fazem um papel de manter a vida inteligente de um organismo. Elas têm uma inteligência genética, mas não espiritual. Então, quer comentar sobre isso? Então, isso está no livro do A Obra Interminável, essa pergunta, células inteligentes, né, porque foi debatido já, inclusive com outros espíritas, que as células eram um espírito inteligente. Eu questionei, né, os próprios espíritos a respeito disso. Não, as células dão vida para o seu corpo, porque ela faz parte da sua formação, porém, não é um espírito. Porque se as células, sabendo a quantidade de células que o organismo tem, né,
bilhões, né? Se cada célula fosse um espírito, então teríamos problemas, né? De superlotação nas colônias espirituais e um pouco mais. Então não faz sentido. Entretanto, o fato dela não ser animada por um espírito, não significa que ela não anime um corpo que é animado por um espírito. Então ela tem a sua inteligência, absurda, inclusive. Já parou para pensar que uma hemácia, ela sabe que ela precisa deslocar oxigênio? Ela linka-se, né, a molécula de oxigênio e leva aos músculos, aos órgãos, e assim sucessivamente. Os linfócitos sabem que precisam ser a defesa do corpo, os leucócitos, né, as células brancas. Então, elas sabem que precisam, em um ataque de vírus, de bactéria, elas sabem que precisam ali para anular esse problema. As plaquetas sabem que precisam ser o curativo do corpo, fazer estancar um sangramento, né? Seja ele interno ou externo. Então, é isso que levou as pessoas a... Pô, mas como que isso não tem espírito? Com esse nível de complexidade, né? Só que aí é um ledo engano, porque nem tudo que é inteligente significa que é animado por um espírito. Pode ser gerido por Deus. E a ciência não quer acreditar nisso. Quer acreditar que tudo tem a sua individualidade de ação. Só que a inteligência é também, né, uma gestão divina. Deus está em tudo. Né? Aí entra naquela fase bíblica, né, que nenhuma folha se move, né, desde a época de Jesus, que nenhuma folha se move sem que a vontade de Deus exista. Agora, temos que tomar um cuidado com isso. Nenhuma folha se move sem a vontade divina. Mas nem todas as folhas que se movem é fruto da vontade divina. Entendeu a diferença? Deus sabe tudo o que acontece. Permite que possamos usar o nosso livre-arbítrio, mas Deus não aprova tudo. Então, por exemplo, se eu pegar uma arma e matar uma pessoa com essa arma, por maldade, né, eu tomei a decisão, não foi a vontade de Deus. Minha decisão. Deus permitiu. Por que ele permitiu? Ele é injusto? Deu livre-arbítrio. Deus sabe que a matéria é temporária. Então, ele não... Agora, Deus consegue, por exemplo, Deus permite que alguém possa eximar o meu espírito? Não, nunca aconteceu. Por que que ele não permitiu que ninguém possa eximar o meu espírito? Porque o espírito, ele sabe que é mais importante. Rui Camilo Pontes. Então, quando fala, porque confunde muito nesse caso, quando os livros falam, né, que viemos do mineral, passamos pelo vegetal, né, passamos pelo animal e acordamos no homem. Isso confunde muito, achando que nós somos rochas, né? Nós podemos, o espírito, ter passado por toda essa fase de evolução, né? Mas não somos rochas. Não, a única pedra que nós temos é no rim, viu? Tirando essa, nós não somos. Ela possibilitou a nossa existência. Pode ser na vesícula também, tá? Mas é uma areinha, geralmente. Então, nós, na verdade, nós não somos rocha. Por quê? Porque a rocha, ela é um ser imaterial. Aliás, imaterial não, desculpa. É um ser inanimado. Ela é material, mas ela é inanimada. É um ser inerte, né? Essas palavras com i na frente mistura tudo, né? Então, imaterial não, tudo que existe na Terra é material, entretanto, corrigindo mais uma vez, tá? Para não haver essa compreensão. Só que ela é inerte, né? Ela é inanimada, ela não é animada. Se bem que é tão interessante a gestão divina, que até uma rocha, lembra daquele terminho que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, até uma rocha consegue ser moldada pelo rio. Bilhões de anos depois, ela consegue ser comida, né, moldada pelo curso do rio. Isso alguns poetas, né, gostam muito de usar isso, né? Olha como a insistência, a persistência, ela faz com que nós possamos atingir o nosso caminho. Isso, de fato, é uma verdade, né? Na nossa existência, se a gente desiste dos nossos projetos com facilidade, nós não vamos chegar jamais no êxito, né? Nós precisamos persistir, seja ele qual for. Pode seguir. Muito importa que nos compenetremos dessa noção.
que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Assim, se efetua a criação universal. Eu quis parar aqui, né, para nós entendermos que a criação universal, né, ela é uma expressão da vontade de Deus. Né? Então, a criação universal é uma expressão da vontade divina. Ou seja, Deus está criando o tempo todo. Né? E por estar criando o tempo todo, ele também dá a devida importância ao mundo espiritual, que faz parte dessa criação divina, apesar de não ser materializada, vista, ela faz parte da criação. Quanto ao que tange a evolução dos espíritos, né, nós precisamos passar diversas etapas até atingir o nosso estado de consciência, a elevação desse estado. E quando atingimos, né, aí sim nós temos um livre-arbítrio depurado para tomar certas ações e medidas evoluídas. Só que nós temos que tomar um cuidado muito grande nas conclusões prévias, apressadas que nós temos. Afinal, sempre há margem para novas descobertas e nós temos que tomar cuidado para não decair nas verdades absolutas temporárias. Então, aquilo que é descoberto hoje pode ser o início de uma nova verdade do amanhã. E essa maleabilidade, ela é abertamente expressa por Kardec em suas obras, quando ele diz que o Espiritismo deve acompanhar a ciência. E aí ele coloca uma coisa que deixa mais complexo ainda a interpretação. Os espíritas nem gostam de citar muito isso. É o seguinte, se o Espiritismo não acompanhar a ciência, acompanhe a ciência você mesmo. Então, o Espiritismo deve acompanhar a ciência, para não cair nos equívocos e erros das outras religiões, que é a fé cega. Porque é assim porque Deus quer. Né? Então, você vai lá, você vai no confessionário, o padre fala, você tem que rezar 10 Ave Maria. Mas por que eu tenho que? Você tem porque Deus quer. O Espiritismo, ele luta contra isso. É o seguinte, você tem que rezar 10 Ave Maria. Mas por quê? Vou te explicar. Quando você reza, existe uma energia que emana seu corpo, propaga, que te ajuda. Aí sim. Então, a vontade de Deus é um fato. As religiões não estão certas. Não estão erradas, desculpa, de pregar a vontade de Deus. Entretanto, o que o ser humano merece é uma vontade de Deus explicada. Raciocinar a vontade divina. Senão se torna perigoso. Deus quer que eu amarre uma bomba no meu corpo que vai e mate o mercado inteiro, porque Deus quer. Perigoso. Se eu não tiver esse autossenso, Deus quer que eu amarre uma bomba. Que você amarre uma bomba no mercado. Não, peraí, Deus não quer isso. Eu raciocínio, Deus é amor, Deus é paz. Então isso não é de Deus. Se eu perder esse crivo, eu me torno um terrorista, um fanático. Esse crivo é importantíssimo. Né? Mas também eu tenho que tomar cuidado para não ter excesso de crivo. A falta de crivo faz mal e o excesso de crivo faz mal. Qual que é o excesso de crivo? Questionar Deus em tudo. Então Deus quer que você abra mão da sua materialidade. Ah, não, Deus não quer isso. Espera aí, não quer mesmo? Deus quer que você abra mão da sua materialidade. Então, aí eu tenho que trabalhar isso. Então, a linha tênue entre o que é de fato e o que não é. Só que nós temos que raciocinar a nossa fé. E quando eu falo isso, meus irmãos, raciocinem a fé, seja aonde você for. Se você for numa missa, missas são incríveis oportunidades de reflexão, porque é um monólogo, né? Não é um diálogo. Você vai ouvir e refletir. Então, quando você for numa missa, use essa missa para pensar sobre o que o padre está falando, raciocinar se faz sentido para você.
Se você for num culto, da mesma forma. Se você for numa palestra espírita, que também é um monólogo, da mesma forma. Crie o seu próprio conceito baseado no crivo das opiniões que lhe chegam. Seja um ser pensante. Lembra da pedra, Luiz? Não seja uma. Né? Pense, reflita. Agora, cuidado. Reflexão e teimosia são coisas distintas. Então, por exemplo, se alguém que sabe mais que eu me diz algo, eu reflito. Né? E como eu sei que alguém sabe mais do que eu? Através do exercício da humildade. Se eu não partir da premissa que os outros podem saber mais do que eu, como que eu estarei disposto a aprender? As maiores soluções brilhantes e bilionárias que já surgiram no orbe vieram do baixo escalão. As ideias incríveis, elas não vêm muitas vezes daquele que senta atrás da mesa da direção. Vem de quem trabalha o dia a dia e vivencia os problemas. É necessária humildade para prosperar. Preconceitos e preconcepções só servem para abastecer o próprio ego. E aí, quando você abastece o seu próprio ego, você já recebeu sua recompensa. O ego já está elevado, ok, já ganhou. Isso deve ser para tudo na nossa vida. Então, estão convidados a mergulhar nos mares profundos do Espiritismo, mas reflitam sempre. É importante. E se essa reflexão gerar algum tipo de dúvida, nós estaremos aqui de braços abertos para elucidá-los. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo e uma semana de muita paz. Desejamos que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu gostaria de agradecer a Deus pela participação de todos, da irmã, dos irmãos aqui presentes, dos irmãos também que nos acompanham de forma online, e fazer com que vocês possam cada vez mais preparar o seu espírito para os novos aprendizados. Lembrando que amanhã temos o Livro dos Espíritos, a obra interminável, né? E depois aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, teremos ainda a continuidade, né, com os trabalhos de reunião mediúnica. Aqueles que tiverem algum tipo de curiosidade, dúvida, podem procurar a nossa casa para que nós possamos, assim, participar. A reunião mediúnica ela é muito importante também, né, na vida do espírita, afinal, ela permite que evolua o médium e também os espíritos que ali buscam ajuda. Então, todos convidados também. E na terça, teremos, né, a continuidade do trabalho dos atendimentos fraternos, das cirurgias espirituais que acontecem nessa casa. E na quinta, da mesma forma com os humanos, só que com os animais, né, o tratamento dos animais. E aí, antes disso, o Livro dos Espíritos de 57. Então, essa é a nossa programação para todos, né, aqueles que desejarem. E não tem sentido nenhum de haver um professor se não houver os alunos. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de dividir e aprender com vocês. Fiquem com Deus.